Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivares. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do timinita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procederes, não desistirei, enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina. E desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez, a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhe respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento montão, outro montão. Com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morreria eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Irmãos, eu pensei numa síntese doutrinária deste capítulo, que é o 3º capítulo do registro que nós temos no livro de Juízes sobre a história de Sansão. E a minha sugestão é essa daqui. Se você tiver uma melhor, eu agradeço. Toda desobediência traz consequências.
Mas a gente não pode deixar de reconhecer que a grande notícia do Evangelho é que, para o pior dos pecadores, na designação do apóstolo Paulo, ele mesmo se considerava o maior dos pecadores, há sempre graça disponível para aqueles que recorrem a Deus com sinceridade. Aqui neste capítulo, você tem com muita clareza os desdobramentos desagradáveis daquele casamento desastrado que você tem no capítulo 14 do registro de Juízes. Mas você não pode deixar de reconhecer que você tem dois dos maiores milagres acontecidos na história deste herói da fé, que é Sansão, que deve ser reconhecido por nós. Você tem consequências do seu pecado, mas você tem Deus agindo também com extraordinária graça para com aquele que ele havia escolhido para ser crente antes da fundação do mundo, e havia escolhido também esse eleito para o exercício de um ofício antes mesmo dele nascer. E aqui mais uma vez eu quero enfatizar o seguinte: na linguagem de Jó, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. É completamente descabido dentro da teologia bíblica que você possa imaginar que Deus estabeleceu um propósito para cumprir, usando Sansão como instrumento, e ele, por alguma razão, que talvez você possa escolher qual, ele não cumpriu o alvo, a meta que ele estabeleceu na vida desse herói da fé. Isso não cabe na teologia bíblica, Deus ser frustrado nos seus propósitos soberanos. E com certeza na história de Sansão isso não aconteceu. Muitas vezes alguém insinua esse tipo de fracasso, né, da parte divina, logo da parte de Deus, porque Israel não foi completamente livre do jugo filisteu. A gente tem que dizer para essas pessoas: você precisa ler o texto direito, porque Deus jamais estabeleceu isso, jamais prometeu isso, jamais sinalizou com esse propósito para realizar. O que Deus disse é que ele iria começar a livrar Israel do jugo dos filisteus, usando Sansão como instrumento. Isso ele cumpriu. A libertação completa do jugo filisteu só vai se dar na época de Davi. Mas com Sansão, Deus já começa a diminuir o poder opressor daquela nação estrangeira sobre o seu próprio povo. Muito bem. Quais são essas consequências? Duas consequências terríveis que nós temos nesse capítulo, como decorrentes do casamento desastrado de Sansão. Primeiro, ele se envolve numa terrível escalada de violência e vingança, que você tem aí no primeiro parágrafo do capítulo, verso 1 até o verso 8. Deve ser enfatizado o seguinte: o fato de Deus estar cumprindo os seus soberanos propósitos através daquela animosidade entre Sansão e os filisteus, preste atenção nisso, Deus está cumprindo, mas isso não justifica e nem sanciona os atos bárbaros que são cometidos por ambas as partes, tanto por Sansão como filisteu. Mas talvez você fique pensando, ou talvez raciocine, até com uma certa lógica: nós temos tanta barbaridade envolvida nessa história, e como é que Deus está cumprindo propósitos santos nisso? Talvez não tenha uma contradição nesse negócio, e não existe contradição nenhuma. E você tem nas Escrituras uma maneira de resolver essa aparente contradição, olhando para a melhor equação que existe envolvendo essas duas coisas, que é nada menos do que na consumação do plano eterno de Deus,
quando o plano eterno concebido por Deus foi consumado com a morte bárbara de Jesus, sendo executado da pior maneira que já se inventou na história da humanidade, sendo culpados os romanos e os judeus. Como é que Deus vai consumar o seu plano eterno de salvação com a pena capital imposta sobre o seu único filho? Não, foi o ato mais bárbaro que já se deu na história do mundo. Mas Deus se serviu disso para cumprir o plano de redenção. Agora preste atenção. Ele não deixou de punir exemplarmente aqueles que se envolveram nessa que foi a maior execução da história. Os romanos foram exemplarmente castigados, tanto quanto os judeus. Então Deus se serve em alguns momentos da história das barbaridades humanas para o cumprimento dos seus eternos propósitos. O plano da redenção foi cumprido assim. E ninguém com essa equação na cabeça não vai conseguir resolver essa conta de tabuada aqui do capítulo 15. Né? A conta que eu mencionei da consumação da redenção eterna é uma equação complicadíssima. Essa aqui é uma conta de tabuada. Então aqui também Deus está se servindo de barbaridades para o cumprimento dos seus propósitos. Cabe destacar aqui apenas, resolvido isso, os prejuízos decorrentes daquela teimosia pecaminosa de Sansão em querer casar com uma mulher que não fazia parte da comunidade da aliança, uma filisteia. Naquela ocasião, os piores inimigos da nação eleita. E quais são esses prejuízos? Primeiro prejuízo, ele foi profundamente humilhado. Não é possível determinar quanto tempo se passou depois que ele, aborrecido, desertou de Tímina. Veja no verso 1. O capítulo 14 termina dizendo que Sansão ficou tão irado que fugiu. Né? No final do verso 19, foi para a casa do seu pai, aborrecido por ter sido trapaceado pela sua própria esposa, e não veio finalmente consumar o seu casamento. E a moça não podia ficar no altar, não é? O pai da moça disse: olha, eu tenho que zelar pela honra da minha filha. Então deu a mulher, deu a sua filha, a noiva, para ser desposada pelo companheiro de honra, um daqueles 30 espiões que foram contratados para vigiar Sansão durante os 7 dias das bodas. A mulher então não deixou de casar, não deixou de ser desposada por um homem. Depois de um tempo, diz aí o capítulo 15, verso 1, Sansão volta para tentar reaver a sua própria esposa. E o pai diz: olha, isso não é possível, que ela já foi dada a outra, porque eu entendi que você a aborreceu. E o verbo aqui tem a conotação de divórcio. Era como se Sansão estivesse dizendo: olha, eu não quero mais essa mulher. E então o pai da moça deu a outro. Alguns sugerem que o casamento que está envolvido aqui é daquele tipo que o marido desposava a mulher, mas ela ficava morando na casa do seu pai, e ele voltava de tempos em tempos para visitá-la, levando um agrado. Aqui aparece um cabrito. Mas ainda que tenha sido esse tipo de casamento, nós não podemos deixar de reconhecer que o nosso irmão crente foi profundamente humilhado ao perder aquela que ele havia tão teimosamente escolhido para ser a sua esposa. A proposta do pai da moça de oferecer à irmã mais nova
e na visão dele, muito mais bonita do que a prometida, mais velha. Não era simplesmente um gesto de diplomacia, né, uma deferência ou um pedido de desculpa. Era uma tentativa de impedir que agora aquele homem que já reconhecido pela sua força física descomunal pudesse agora se aborrecer com a própria família e causar uma tragédia por causa de ter sido não apenas traído pela moça, mas também desonrado pelo próprio pai, que a entregou para outro homem desposá-la. De sorte que nós temos o nosso herói da fé profundamente humilhado naquela sua pretensão de casar-se com uma moça filisteia. A segunda coisa, segundo prejuízo maior do que esse, ele reagiu violentamente. O texto diz que ele, falando com si mesmo, diz assim: eu sou inocente. Mas apesar da pretensa inocência aí do verso 3, não há como justificar a sua atitude vingativa, por várias razões. Você tem 4 razões no texto aí para dizer o seguinte: toda essa reação violenta de Sansão, que rigorosamente pode ser classificada como uma reação vingativa, ela não se justifica. Primeira razão, ele deixa de reconhecer a sua própria culpa. Ele tinha uma responsabilidade envolvida naquele fiasco todo, porque ele havia teimosamente insistido naquele projeto, mesmo tendo aquelas indicações que eu já mencionei, contrárias à sua pretensão. Ele não reconhece, portanto, a sua culpa naquele processo humilhante. Segundo, ele transfere para terceiros não envolvidos os prejuízos daquele vexame. Pessoas vão pagar sem ter nenhum envolvimento em toda aquela atrapalhada. Terceiro, ele usa cruelmente animais para consumar sua vingança. Só lembrei da Lani. Né? Já pensou amarrar animais com tições de fogo nas suas caudas? É uma crueldade sem tamanho, né? Nem eu, que tenho pouca afeição por animais, não lia os comentários a respeito dessa atitude de Sansão sem sentir uma dor no coração. Imagina a médica veterinária, né? Olha lá, os animais são cruelmente utilizados para consumar uma vingança tola. E por último, vingança, preste atenção nisso. Vingança é sempre a adoção de um pagamento a mais. Por isso que a lei diz, olha, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bem, se é olho por olho, mão por mão, pé por pé, não tenho interesse. O meu interesse é se alguém me pisar no calcanhar e eu tirar a vida dele. Aí vale. Terceira coisa, terceiro prejuízo, ele provoca a execução do pai e da sua pretendida esposa. Veja aí o verso de número 6. Obviamente que aquela mulher que traiu Sansão ao contar para os seus patrícios a solução do enigma, tinha grande culpa naquela tragédia. Um comentarista diz o seguinte: ela teria sido sábia se houvesse informado seu noivo sobre essa ameaça.
Os filisteus não ameaçaram: nós vamos tocar fogo em ti e na casa do teu pai, se tu não conseguires descobrir a resposta do enigma. Tão logo surgira, diz o comentarista, visto que Sansão era muito capaz de cuidar de si mesmo, também capaz de cuidar dela e também proteger o seu próprio pai, ele deveria ser informado do fato. Mas a mulher o traiu, né? Rigorosamente já estando casada com ele, porque o noivado naquele contexto já representava casamento. Por isso que a deserção de Sansão é interpretada pelo pai da moça como uma espécie de divórcio. E ele disse: a minha filha não pode ficar agora sem ser desposada. E arranjou alguém que pudesse assumir esse compromisso. Os filisteus também podem ser responsabilizados pelo absurdo, uma vez que covardemente punem quem não estava envolvido naquele incêndio criminoso. Irmãos, a execução bárbara tem apenas o objetivo de magoar Sansão. E olha que coisa interessante: miseravelmente eles alcançaram o objetivo. Quarto, veja o verso 8. Quarto prejuízo: mais gente vai morrer. Nós só não sabemos dizer quanto. Ele promove uma grande carnificina. Reconhecer o fato de que agora ele ficou profundamente indignado pela barbárie cometida pelos filisteus, que queimaram a casa do pai e da sua primeira pretendida, era apenas um pretexto para que ele pudesse prosseguir na sua escalada de vingança. E preste atenção, que quem se envolve nesse tipo de coisa sempre está vulnerável a entrar numa roda, num ciclo sem fim. Porque você faz uma coisa, o seu inimigo devolve, e você faz outra coisa maior, ele vem. E muitas vezes nós vemos um ciclo de ações e reações envolvendo atitudes vingativas e que são nada mais do que exercícios para a carne, porque o espírito para nada aproveita. Sansão, portanto, promove uma grande carnificina, apesar de querer se justificar mais uma vez com o pretexto de que a barbárie cometida pelos filisteus lhe dava o direito agora de mais uma vez reagir de forma vingativa. Não há como dimensionar a tragédia, porque o editor não diz quanta gente morreu, não fala de números, mas preste atenção: grande carnificina, essa expressão nos faz concluir duas coisas. Não foi uma mortandade de poucas pessoas, o número foi significativo, o advérbio aponta para isso. Mas o substantivo, ele também nos indica que não apenas Sansão matou muita gente, mas a palavra mesmo no original quer dizer, ele fez isso com requinte de crueldade. É o que significa a palavra no original. Não é sem razão agora que ele tenha que se esconder. Ele não pode mais ficar na casa do seu pai, não é? Apesar de ser na tribo de Dan, é próxima da tribo de Judá, e é, portanto, naquela região subjugada pelos próprios filisteus. Ele não pode mais ficar lá. Ele se refugia numa fenda de uma rocha, que era um lugar, uma espécie de caverna, onde, para se entrar, era um lugar tão estreito que só passava uma pessoa. E ali, com a sua força descomunal, ele estaria protegido. Mas olha que coisa patética: um israelita exilado dentro do seu próprio território. Mesmo que vexame, que prejuízo. Então, tudo por causa daquela sua escolha errada, né? E fruto
da sua reconhecida voluntariedade carnal. Essa é a primeira coisa, primeira consequência. Mas segunda consequência você tem no verso 9 até o verso 13. Sansão submete os seus patrícios a um verdadeiro vexame. O segundo parágrafo mostra os filisteus invadindo o território israelita, especificamente a tribo de Judá. A fenda da rocha de Etã era no território de Judá, não era em Dan. Para se vingarem de Sansão, diz o verso 9 e o verso 10. O editor não diz, olha que coisa interessante, o editor de Juízes não diz quantos filisteus se juntaram naquela operação de guerra. Mas a gente pode deduzir pelo verso 15 e pelo verso 16 que era um pouco mais de 1000, que foi a quantidade que Sansão matou naquela ocasião. E diante disso, a gente fica com o coração partido e cora de vergonha diante da reação dos próprios membros da tribo de Judá. A primeira coisa que você tem no texto, eles demonstraram estar perfeitamente confortáveis com aquela relação de subserviência. Irmãos, que coisa indigna, que situação miserável. E preste atenção, essa situação de subserviência pecaminosa, isso sempre foi indicado por Deus por ocasião da constituição da nação da aliança, como sendo um estado absurdamente indesejável, fruto do juízo de Deus sobre a própria nação. Cair debaixo do jugo estrangeiro era um sinal do desfavor divino. Irmãos, como é que alguém que faz parte do povo de Deus pode se sentir confortável debaixo do juízo divino? E olha que coisa interessante, os judaítas, membros da tribo de Judá, demonstraram isso. A pergunta de retórica do verso 10 denuncia essa condição horrível daqueles irmãos da nação da aliança. Essa pergunta que está aí no verso 10 significa que não havia razões para aquela invasão, uma vez que os compromissos impostos pelo próprio dominador, aquele que estava oprimindo o povo, esses compromissos estavam rigorosamente em dia. E como é que alguém pode confortavelmente se sujeitar a uma relação de opressão sendo cegamente subserviente? Isso é ridículo. Mas assim se comportou os membros da tribo de Judá. Segundo, eles se voltaram contra o libertador de Deus, ao invés de se levantarem corajosamente contra os inimigos, contra os filisteus. Eles fizeram justamente o contrário. Se levantaram contra Sansão, ao invés de se levantarem contra os filisteus. E olha que coisa interessante. Eles reuniram 3.000 homens. 3.000 homens. O outro lado tinha 1.000 e pouco. E mesmo assim, com quase 3 vezes mais, ou 3 vezes mais, eles se mostraram acovardados diante dos adversários de Deus. Reuniram tanta gente para amarrar Sansão. A pergunta é a seguinte: por que não recrutaram outro tanto para sacudir o jugo, e até liderados pelo próprio Sansão, que poderia conduzi-los de forma vitoriosa naquela batalha? Não era uma excelentíssima ocasião para que o jugo filisteu pudesse ser mais um pouco abatido?
Mas, novamente, nós temos aqui vexame. Novamente, duas perguntas que aparecem no verso 11 nos mostram essa acomodação pecaminosa indesculpável. E, por último, eles concordaram em entregar Sansão aos inimigos de Deus, sem sequer demonstrarem qualquer preocupação em consultar o Senhor, se essa era a vontade de Deus para aquela situação. E havia precedentes na história quanto a isso. O remanescente fiel estava presente, especialmente no meio da tribo de Judá. Mas eles estavam tão desconectados com o Senhor da aliança, e Sansão estava envolvido naquele projeto tão fora da vontade de Deus, que não havia sintonia com a vontade divina, não havia nem sequer interesse em se consultar se a vontade de Deus era para fazer isso ou não. Irmãos, eles não podiam, preste atenção nisso, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, escreva isso nos seus anais de sabedoria. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nós vamos perdendo a capacidade de raciocinar espiritualmente. Os nossos sentidos espirituais vão se embotando. E é justamente o que acontece aqui. Eles não conseguiram raciocinar espiritualmente diante daquela situação que eles estavam enfrentando. E é por isso que eles se mostraram tão cegos do ponto de vista espiritual para amarrar alguém que tinha sido escolhido para ser o libertador de Deus e justamente entregar o libertador de Deus para os inimigos da fé. É uma cena reconhecidamente patética. Patética. Subserviência, confortáveis naquela situação, se voltam contra o libertador de Deus e, pior, concordam em entregar o próprio herói da fé àqueles que são inimigos de Deus. Esse é um verdadeiro vexame. Tudo decorrente daquela atitude voluntariosa de Sansão. A gente poderia dizer assim, então, olha, encerra aqui a história desse camarada. Mas presta atenção, Deus é Deus. E Ele sempre age com graça. E você tem aí do verso 14 até o verso de número 20. Sansão é milagrosamente salvo pela graça de Deus. E nesses dois parágrafos que você tem, do verso 14 até o verso 20, você tem dois dos mais significativos milagres da carreira desse libertador, escolhido por Deus. Apesar de todos os seus defeitos e pecados, preste atenção nisso, ele era objeto da insondável graça de Deus. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que Sansão só escapou aqui de ser executado pelos filisteus, ao ser entregue pelos homens de Judá, pela graça de Deus. E ele só escapou de morrer de sede no segundo milagre, também pela graça de Deus. São dois milagres portentosos que você tem nessa história. No primeiro, ele escapou porque ele recebeu uma capacitação especial que lhe era concedida de forma incomum para que ele pudesse se desamarrar e vencer aqueles 1000 homens que vieram contra ele. O texto diz claramente, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, verso 14. E preste atenção, o único
libertador que você tem no livro de Juízes, de quem se diz que repetidamente foi revestido por essa capacitação espiritual. Aqui é a 4ª vez, é Sansão. O único, né, que você tem repetidamente essa informação. Algumas observações merecem ser feitas. A primeira delas, esse tipo de revestimento não era algo meritório. Não era. Uma vez que aquele homem da tribo de Dan, apesar de crente, ele exibia o baixo padrão moral dos seus dias, apesar de ser um herói da fé. A primeira coisa que você precisa entender desse revestimento especial não é um revestimento com base nos méritos da pessoa. E nem poderia ser. Porque se fosse alguma concessão meritória, nós poderíamos dizer, olha, estamos colocando de lado a graça de Deus. É mérito. Então, se é mérito, a graça está excluída. Essa capacitação especial que Sansão recebe não é fruto de algum mérito que você possa achar no seu comportamento virtuoso, né? Ele é um pecador, grosseiro, como muitos que você tem nas Escrituras. Mas uma segunda coisa, não se trata de uma virtude mágica, invariável e vitaliciamente disponível ao seu possuidor. Você tem que também varrer essa ideia da sua mente. Isso porque ele a perdeu temporariamente quando ele tropeçou com Dalila e contou uma das exigências envolvidas naquela concessão extraordinária que tinha a ver com o seu voto de Nazireu. Quando ele teve o seu cabelo cortado, ele, portanto, perdeu, né, a sua força descomunal que lhe era concedida de forma extraordinária em função do cumprimento do seu voto. Portanto, não era uma virtude que se processava sobre Sansão automaticamente, como se fosse uma virtude mágica. Não era. Agora, a terceira coisa. Bem, antes de falar sobre isso, aqui, Sansão se envolve numa grande carnificina. Veja o verso 8. E por que ele não perdeu a sua concessão? Né? Uma vez que poderia se dizer que estava proibido de tocar em cadáveres, mas preste atenção, essa proibição que você tem lá no voto de nazireado em Números capítulo 6, não está relacionada com os mortos numa guerra ou disputa pessoal. A maneira de você resolver isso é identificar a proibição lá de número 6 como algo relacionado com defuntos, ou seja, mortos que falecem naturalmente. E quanto a isso, Sansão não quebrou seu voto. Ele se envolveu em muitas mortes, mas eram mortes em disputas pessoais e naquele litígio com os filisteus. E novamente aqui, se fosse cadáveres aqui, no caso da proibição lá de número 6, ele deveria perder a sua capacitação. E não a perdeu. Né? Então, você precisa resolver isso do ponto de vista teológico, né? Para que você não chegue à conclusão de que Sansão quebrou todas as prescrições do seu voto e só na última quebra é que ele perde o seu poder. Isso não existe. É impossível de você montar uma equação dessa maneira. E por último, e aqui tem a coisa mais importante, olhe lá, essa capacitação espiritual parece ser um poder sobrenatural
que vem sobre o objeto indigno, sem mérito, cujo revestimento súbito pode ser de alguma forma previsto por aquele que o possui. Isso pode ser deduzido do fato de Sansão estar perfeitamente confiante quando ele se entregou aos homens de Judá para que fosse preso pelos filisteus. Preste atenção a essa altura da história. Sansão era o inimigo número 1 dos filisteus. E ao ser preso pelos filisteus, ele correria 2 riscos: ou ser executado de forma bárbara e exemplar, né? Os filisteus poderiam matá-lo, ou mutilá-lo de forma bárbara também, justamente para expô-lo a uma vergonha insuportável, como aconteceu posteriormente no caso de Dalila. E agora, qual é a explicação para que o nosso herói da fé esteja tão confiante ao concordar com os membros da tribo de Judá de ser entregue àquele exército de 1000 homens? Me responda isso. A única explicação para esse tipo de confiança é que nessa capacitação especial, nesse revestimento carismático, o próprio possuidor tem alguma sinalização positiva a respeito da concessão que lhe pode ser concedida. Não é sem razão que nesta ocasião, após os filisteus serem informados da captura de Sansão, eles se apresentam jubilando. Olha lá o verso 14. O inimigo número 1 nos será entregue amarrado. E nós vamos fazer o que quisermos com ele. A vitória sobre os israelitas, simbolizada pela prisão de Sansão, não apenas confirmaria a continuidade da opressão estrangeira, mas seria um notável, preste atenção, um notável tributo que os filisteus poderiam oferecer à sua divindade, Dagom, como eles fizeram posteriormente no caso de Dalila, no capítulo seguinte. Irmãos, aqui tem um detalhe que merece ser frisado. Quando todo aquele imbróglio se mostra com essas características, olha lá onde é que nós vamos dar. A glória de Yahvé está envolvida naquela contenda. E por isso, o poder de Deus vem sobre Sansão. Preste atenção, não apenas para que ele tivesse condições de se livrar das próprias amarras, ele quebra como se aquelas cordas novas fossem fios de lã queimados, né? É essa figura usada no próprio texto. Mas ele pudesse ser revestido de uma capacidade para promover a maior baixa dos exércitos inimigos até então, em toda a sua trajetória. Ele vai matar tanta gente naquela ocasião, que só no último episódio da sua carreira isso vai ser superado. E a gente só pode deduzir isso porque Deus estava reivindicando, né, o seu cuidado com o seu próprio nome, com a sua própria glória. Para que ficasse mais evidente ainda o milagre divino, Sansão vai se utilizar de uma arma inusitada, uma queixada de jumento, ainda fresca, diz o verso 15. O editor menciona que é um animal recém-abatido,
para que ninguém diga, mas ele matou tanta gente com uma carcaça velha que poderia estar se deteriorando, né, já enfraquecida. Não, ele feriu com uma carcaça nova, os ossos ainda estavam extremamente resistentes. E diz o editor que ele feriu 1000 homens. Veja 15 e 16 no verso. 2 vezes você tem essa indicação. E não há nenhum exagero nesses números, se nós tratarmos o texto como sendo um milagre excepcional da parte de Deus usando aquele instrumento sem mérito algum, Sansão. Obviamente a cifra é arredondada. Ninguém estava com um contador lá, 1, 2, 3, né? Com certeza você não pode suspeitar da precisão das Escrituras, dizendo, será que foram 1000 mesmo, não foram 1001, nem 999. É uma cifra arredondada, comum na literatura sagrada, indicando com precisão apenas a quantidade numerosa, indicando que o incidente teve um resultado significativo, né, superlativo naquela operação. O verbo ferir aqui é uma outra questão, não tem o sentido de provocar ferimentos. Não, Sansão com uma queixada espantou aqueles 1000 homens, ferindo todos eles se defendendo naquela fenda. Não, o verbo ferir aqui tem o sentido de matar mesmo. Não é que ele causou alguns ferimentos naqueles homens, naqueles 1000 homens, eles foram embora feridos. E é interessante notar que naquele acontecimento público, preste atenção nisso, os 3.000 homens de Judá presenciaram um milagre, mas não há qualquer referência à participação deles. E aí um comentarista diz assim, nem mesmo esta façanha conseguiu despertá-los da apática aceitação do domínio vexatório dos filisteus sobre eles. Mesmo assim, vendo um milagre extraordinário, eles não se sentiram tocados. O acontecimento foi tão significativo que o nome do lugar foi rebatizado, a Colina da Queixada. É o que significa Ramat Lehi, uma alusão ao livramento histórico realizado por Sansão. No segundo milagre, Sansão escapa da morte ao ser atingido por uma sede incomum. E o texto parece indicar que ele ainda estava vulnerável ao poder dos filisteus, uma vez que o seu clamor apresenta como justificativa o fato dele não desejar morrer na mão daqueles incrédulos, que ele designa aqui da mesma forma como seus pais disseram a respeito da mulher que ele queria casar, desses incircuncisos. Você tem no verso de número 18. Irmãos, não é necessário grandes percepções para suspeitar que essa carência hídrica consumidora foi provocada por Deus para humilhar Sansão de forma proveitosa. Se você comparar a quadrinha do verso 16, veja aí no verso 16, e o breve conteúdo da oração que você tem aí no verso 18, você mata a charada. No verso da quadrinha, quem é o sujeito do livramento? É Sansão. Mas na oração, ele é autodescrito apenas como um instrumento de uma grande salvação operada por Deus. Parece que Deus mandou aquela sede para dizer assim, Sansão, acorda. É significativo que esse herói da fé seja descrito 2 vezes na sua história como um homem de oração. Interessante isso, né?
você tem aqui, no verso 18, e no capítulo seguinte, no verso 28, novamente ele aparece orando. 2 vezes. E mais do que isso, ele não apenas é um homem que ora, mas é um homem que ora e tem as suas orações respondidas nas 2 ocasiões. Mas um milagre se deu naquela ocasião, fruto da intercessão eficaz de Sansão naquele momento de crise. Um grande suprimento de água inesperadamente brotou da cavidade da rocha que servia de esconderijo para Sansão. E o verso 19 faz questão de dizer: isso aconteceu por uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. A água brotou da rocha. É um milagre. E aqui se observa a segunda revelação messiânica na história de Sansão. Nós já tivemos a primeira revelação messiânica, com a aparição do anjo da aliança, o anjo do Senhor. Aqui você tem uma segunda revelação, desta feita através de um simbolismo. Cristo é a rocha que descedenta a sede dos seus escolhidos. Aquilo que aconteceu no deserto agora é reproduzido na história deste herói da fé. E com traços notáveis de semelhança. Assim como os israelitas foram descedentados no deserto com água brotando da rocha, agora um homem só, Sansão, vai também ser objeto de um milagre espetacular dessa natureza. Sansão recobrou alento e reviveu, diz o texto, e novamente encantado com as maravilhas de Deus, ele rebatiza o lugar. Esse é um procedimento comum que você tem na história dos grandes homens de fé no Antigo Testamento. Ao passarem por experiências significativas do ponto de vista espiritual, isso lhes parece tão marcante que um novo nome parece ser adequado para ser atribuído ao lugar dessa experiência. Aqui você tem em Acoré, que significa poço daquele que clamou. O editor informa que o juizado de Sansão nos dias dos filisteus se estendeu por 20 anos, aí no verso 20. E aqui você vê a última revelação messiânica na história desse libertador. Agora, como na forma tipológica. Cristo é o verdadeiro libertador do seu povo, capaz de livrá-lo da maior das opressões, infinitamente mais danosa do que o jugo filisteu. E uma libertação que tem implicações não apenas temporais aqui neste mundo, mas implicações eternas. Deve ser deduzido que, da observação, que durante a carreira de Sansão, a opressão dos filisteus sobre aquela região foi diminuída significativamente. E a gente precisa concluir isso, porque esse é o padrão do livro. Nenhum juiz foi levantado para ser frustrado no propósito que Deus estabeleceu através do ofício que ele iria exercer. E nós não podemos dizer que só Sansão deixou de cumprir isso. O padrão do livro é que verdadeiramente o jugo dos filisteus durante aquele período foi abatido sobre aquela região da nação da aliança. Deixa eu fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Você tem uma natureza vingativa? Você costuma se envolver em disputas pecaminosas sem recuar? Seu espírito é vingativo? Sua tendência é de se acomodar ou reagir?
diante de uma situação opressiva, indesejável, pecaminosa, você se acomoda ou você reage? Essa é a lição que a gente aprende com aqueles irmãos da tribo de Judá. Lamentavelmente, eles se acomodaram àquela situação pecaminosa. E por último, diante de tantos milagres que Deus realiza todos os dias, você tem procurado se exercitar, acreditar milagres exclusivamente a Deus? Esse é o ponto mais difícil daqueles 5 sola. Soli Deo Glória. Qualquer que seja o milagre, não procure beliscar nem um pouquinho da glória para você. Procure se exercitar em acreditar a Deus exclusivamente todas as coisas.